Vamos agora, nesta aula, tratar do Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Bem, a maioria das leis físicas são descritas por meio de equações que envolvem grandezas. Por exemplo, na mecânica nós temos a velocidade, temos a aceleração, força, energia. Na termologia nós temos a temperatura, o calor. E como a física é uma ciência experimental, se faz necessário em todo o processo experimental medir grandezas com certas unidades de medidas. Lembrando que nós podemos medir a mesma quantidade em diferentes unidades de medidas, que são padrões. E como podem existir muitas unidades de medidas, é comum se padronizar aquelas que os pesquisadores, os cientistas, os técnicos vão utilizar. Então, o que é o Sistema Internacional de Unidades, conhecido pela sigla SI? É um padrão convencionado pela comunidade científica mundial que tem por finalidade padronizar o uso das unidades de medida das grandezas físicas e de outras ciências também. Existe esse padrão científico, não quer dizer que todo mundo utiliza ele, nem quer dizer que não existam unidades específicas, técnicas ou unidades econômicas com outras finalidades, mas o Sistema Internacional de Unidades é um conjunto de unidades de medidas de padrão científico. O Brasil é um país que adota o SI, ou seja, a maioria das grandezas que nós utilizamos no dia a dia e nas ciências, elas são padrões do SI. Então, por exemplo, nós usamos o metro, usamos o grama, usamos o segundo, usamos várias outras grandezas do SI, como vamos ver, o quilo, quilômetros, quilogramas, mas nem todos os países fazem isso. Como exemplo, Estados Unidos e Inglaterra, eles adotam sistemas diferentes de padronização de unidades. Então, nós sabemos que lá nos Estados Unidos eles usam milhas, eles usam galões, libras, na Inglaterra também, então a gente já vê que são diferentes. Para vocês entenderem a diferença desse sistema, basta vocês pensarem que, por exemplo, milhas são em torno de 1.600 metros. Então vejam que já são padrões que fogem de múltiplos de 10 e 100, que no caso o SI é sempre múltiplos de 10 e 100. Então aí a gente já percebe a diferença entre esses sistemas de unidades. Apesar disso, mesmo no Brasil, nós tem algumas unidades que não são do SI. Por exemplo, nós usamos graus Celsius. Graus Celsius não é uma unidade de medida do SI. Nos Estados Unidos usa-se Fahrenheit, que também não é uma medida de unidades do SI. No Brasil nós usamos toneladas, que não é SI. O sistema de horas mundial, baseado em horas e minutos e segundos, todo ele não é do SI. Somente o SI, somente os segundos pertencem ao SI. Já minutos e horas não pertencem. Nós vamos ver por que mais à frente. Aqui nós temos uma tabela simplificada das 3 principais grandezas do SI, que são a medida de comprimento, que no caso no SI o padrão é o metro, a unidade é o metro, simbolizado pela letra M minúsculo. A medição de massa, que no SI o padrão de unidade é o quilograma, representado pela sigla kg. Vamos ver que na verdade a sigla kg é quilo e grama. E o tempo é em segundos, representado pela letra S. Então, horas e minutos, no fundo, não são unidades de tempo do SI, embora sejam adotadas mundialmente. Aqui nós temos uma tabela simplificada de prefixos e aqui uma tabela simplificada de múltiplos. A primeira é de submúltiplos e a segunda é de múltiplos. Existe uma outra tabela também, mais completa, que eu mostro aqui para vocês, e que aqui nós temos as unidades que eu falei, só que tem outras além daquelas. Veja, o metro, o quilograma e os segundos, mas tem também aqui as unidades de corrente elétrica, de temperatura, de quantidade de matéria e de intensidade luminosa, que são o ampere, o kelvin, o mol e a candela. Então aqui estão as letras que representam essas unidades de medida. E nós temos aqui as tabelinhas de múltiplos e submúltiplos. O que são múltiplos do SI? São potências de 10, ou seja, múltiplos de 10. Então, por exemplo, nós podemos ter 10 vezes a unidade, ou 100 vezes a unidade, ou 1000 vezes a unidade. Todos eles expressam em unidades múltiplos de 10, em base 10. É por isso que enfatizamos o estudo da base 10 nas aulas anteriores. Então vejam, por exemplo, essa unidade chamada deca, ela equivale a 10 a 1, ou seja, equivale a 10 vezes a unidade. Então, se eu disser deca metro, eu quero dizer 10 metros. Se eu disser aqui hecto, que equivale a 10 ao quadrado, ou seja, 100, eu posso dizer hectometro, eu quero me referir a 100 metros, ou 10 ao quadrado metros. Se eu disser
quilo, que é 10 a 3 gramas, né, só a parte de gramas aqui, eu vou ter quilogramas. Veja que quilogramas são exatamente 1000 gramas. Da mesma forma que quilômetros, ou seja, km, seriam quilômetros. Mas eu posso inclusive falar quilossegundos, pelo padrão do Sistema Internacional de Unidades. Claro que algumas dessas unidades não são conhecidas no nosso dia a dia. Não usamos, por exemplo, usamos quilômetro e usamos quilograma, mas não usamos quilossegundos. Preferimos usar minutos e horas, embora no SI poderíamos usar quilossegundos, ou hectossegundos, ou decassegundo, qualquer que fosse. O fato é que os múltiplos são múltiplos de 10, então eles são bases 10 expostos a expoentes positivos. Alguns que conhecemos também, veja, o mega, nós não nos referimos a megabytes na computação, na informática. Então mega na verdade é um múltiplo, é 10 a sexta, ou seja, 1 milhão. Então 1 megabyte seria 1 milhão de bytes. E, na verdade, existe uma pequena diferença quando se fala de informática, porque como informática usa uma base binária com múltiplos de 2, então nós não vamos ter 1000, nós vamos ter, na verdade, 1024. Mas o equivalente do SI seria o 1000, que equivale ao mega, que é o padrão do SI. Temos também o giga, gigabyte, giga qualquer coisa. Podemos falar gigametro, por exemplo. O que seria 1 gigametro? Seria 10 a nona metros. 10 a nona é 1 bilhão. Então, 1 gigametros seria 1 milhão de metros. 1 bilhão de metros. 1 gigasegundo seria 1 bilhão de segundos. E por aí vai. Temos o tera, temos o peta, temos o hexa, o zeta, o iota, cada uma se referindo a uma base 10. Então, o importante é que vocês saibam que toda vez que usamos uma unidade como quilômetros, como quilogramas, a primeira parte, quilo, se refere a um múltiplo da unidade. E esses múltiplos são expressos nessa tabela de múltiplo. Também, às vezes, utilizamos submúltiplos. Por exemplo, quando falamos centímetros, nós estamos falando de uma parte em 100 de 1 metro. Então, vemos aqui que centi, representado pela letra C minúscula, equivale a 10 a menos 2. 10 a menos 2 é a divisão de 1 por 100. Ou seja, 1 centímetro é uma parte em 100 de 1 metro. Assim como podemos dizer 1 centigrama é uma parte em 100 de 1 grama. Ou podemos dizer 1 centissegundo, seria uma parte em 100 de 1 segundo. Algumas dessas unidades nós estamos acostumados no dia a dia, como centímetros. Outras não estamos, como centigramas, mas elas podem ser usadas tranquilamente, basta que entendamos as unidades do SI. Por exemplo, milissegundos é uma unidade que você já deve ter ouvido falar. Equivale a 10 a menos 3, ou seja, uma parte em 1000. Talvez já tenha ouvido falar em nanosegundos. Da mesma forma que eu poderia falar centisegundos ou decisegundos, que é uma parte em 10, e por aí vai. Então, a gente sempre pode associar no SI uma dessas bases de múltiplos ou submúltiplos com uma das unidades. Veja que o quilograma, pelo padrão, ele já está associado a um múltiplo com a unidade. A unidade seria o grama e o múltiplo o quilo. Só que quilograma já é o padrão por questões de laboratório que... na verdade, por questões históricas de medição, que nós vamos ver mais à frente sobre o bloco padrão de 1 kg. O fato é que submúltiplos são as bases 10, são representadas por bases 10 com expoente negativo. Então, qual a diferença entre múltiplos? São todas as bases 10 com expoentes positivos. São porções maiores que a unidade, porções maiores que 10. Enquanto que submúltiplos são bases 10 representadas por expoentes negativos, ou seja, são partes da unidade, são porções menores. Sempre numa base 10. É por isso que, como eu falei para vocês, horas e minutos não são sistemas do SI, porque eles não são base 10. Basta vocês ver que minutos são 60 segundos, enquanto que horas são 60 minutos. Então essa base não é um múltiplo de 10. De 10 elevado a 1 inteiro. Portanto, minutos e horas não são múltiplos do SI, não são unidades do SI. Tonelada usada no Brasil, apesar de ser 1000 kg, ela não pertence ao SI. Apesar de ser base 10, ela não foi convencionada como unidade do SI, porque ela não respeita esse sistema de múltiplo unidade. O equivalente a 1000 kg seria o quê? Seria 1 milhão de gramas. E 1 milhão de gramas eu posso dizer megagrama. Então, 1 tonelada no fundo é 1 megagrama e a gente já tem a designação dele pela letra M maiúscula. Observem também que o M minúsculo ele representa tanto mili
quanto à unidade metro. Então nós podemos usar dois m's minúsculo para indicar, por exemplo, milímetro, onde o primeiro milha equivale a 10 a menos 13 e o segundo equivale a metro, né? A questão das letras serem maiúsculas ou minúsculas tem que ser respeitadas. Então, por exemplo, M minúsculo equivale a milho, uma parte em 1000, enquanto M maiúsculo equivale a mega, uma parte, 1 milhão de vezes. Não podemos confundir a notação das letras, não podemos trocar o nome. Veja que temos Z maiúsculo, que equivale a 10 a 21, e temos Z minúsculo, que equivale a 10 a menos 21. Assim como temos iota, que equivale a 10 a 24, e temos iócto, que equivale a 10 a menos 24. Então não podemos confundir. Aqui nós temos alguns exemplos também, e aqui alguns sistemas de conversão que veremos mais à frente.